Bom dia, galerinha digital, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Prontos para mais um dia de aula? Todo mundo já preparado aí com o material? Bom, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira nós temos aula de Ciências Humanas e Ciência da Natureza. Então, dá uma pausa aí no vídeo e vai buscar o livro de Ciências Humanas, Ciência da Natureza, o Buriti Mais Interdisciplinar. Peguem também o caderno de Ciências Humanas para fazer a pauta do dia e a tarefa de ontem, né? No livro Vem Voar. Então, hoje nós vamos corrigir a tarefa no Vem Voar e nós vamos receber as orientações para a tarefa do dia, tá? Tarefa de ontem e tarefa de hoje. Hoje é ciências e ontem foi língua portuguesa. Tudo bem? Pega lá o estojo com lápis, apontador, borracha, canetas, lápis coloridos, tudo que tem direito. Vamos começar? Então, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando, né? De trocando um pouco de conhecimento e desenvolvendo mais a nossa mente, né? O nosso cérebro, conhecendo um pouquinho mais do mundo que está ao nosso redor. Vamos agradecer, né? É uma oportunidade muito grande. E também por estarmos com saúde, mesmo em meio a uma pandemia, estamos aqui, graças a Deus, com saúde, né? Então vamos aproveitar que estamos com saúde, que estamos bem e vamos nos desenvolver um pouquinho mais. Vamos para a mensagem da semana? Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você de seus sonhos. O estudo é capaz de proporcionar muitas realizações nas vidas de vocês, tá? Então, hoje é dia 12 de novembro, aniversário da Sofia. Parabéns, Sofia. Já te mandei os parabéns por WhatsApp, né? E depois o pessoal vai lá no particular dela também e manda os parabéns para a Sofia. Hoje é a primeira aula de vocês de inglês com a professora Rafaela e agora nós vamos corrigir aí os verbos, a continuação da atividade que nós estávamos fazendo ontem, páginas 148 e 149. Vamos assistir um vídeo sobre o sistema digestório. Nós estávamos aprendendo sobre a alimentação, né? E sobre os nutrientes, de onde vêm os alimentos e tudo mais. Agora nós vamos aprender como que funciona o nosso sistema digestório. E a tarefa do dia vai ser sobre o sistema digestório. Após nós assistirmos ao vídeo, após nós fazermos a leitura do texto lá da página 114, 115, vocês vão fazer então as atividades propostas no livro, nas páginas 114 e 115, as atividades 1, 2 e 3. Bom, aqui é muito importante assistir ao vídeo. Por quê? Para corrigir a tarefa e receber as orientações da tarefa do dia. Também para contar como presença e participação, nota de participação. Lembrando também que esta semana vocês estão tendo no Centro de Mídias aulas de recuperação de língua portuguesa, leitura e interpretação. Essa semana nós estamos trabalhando, ontem foi trabalhado com a professora Regiane sobre os poemas, os poetas, cyberpoema, né? E nós estamos conhecendo aí um pouco melhor esse gênero textual e aprendendo a compreender melhor para poder apreciar esse gênero que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Hoje tem 2 aulas de língua portuguesa no Centro de Mídias, recuperação, ok? Então, são atividades que vão ajudar vocês naquilo que vocês estiverem ainda com dificuldade, né? E de matemática, tá? Então, vamos para a tarefa do dia. Correção dos verbos, né? Lembrando que os verbos são ações, estado e fenômeno da natureza. Eles podem ser conjugados em primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Eles podem estar nos tempos presente, passado e futuro e nos modos
indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Então, vamos para a correção. Leia a frase abaixo para poder responder a questão, né? As crianças gostam muito de observar pássaros livres na natureza. Assinale com um X o pronome. Pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles, aquele, aquela, tá? Então, esses são pronomes. Dele, dela. São palavras que dá para substituir o nome da pessoa, né? Ali. As crianças gostam muito de observar pássaros livres na natureza. Então, aqui vocês tinham que assinalar com um X o pronome que pode substituir a expressão as crianças, sem mudar a forma do verbo. Então, se você substituir aqui as crianças por um desses pronomes, não vai mudar nada do restante da frase, tá? Vai continuar, gostam muito de observar pássaros livres na natureza. Então, quem são as crianças aqui? As crianças são o eu. Eu posso colocar assim, eu gostam muito de observar pássaros livres na natureza? Não. Quem são as crianças? São elas. Aqui nós podemos trocar por um pronome na terceira pessoa, no feminino, as crianças, né? Crianças é um substantivo feminino e pode ser substituído por um pronome feminino, aqui no caso no plural, porque é mais do que uma, né? São as crianças, não é a criança. Então, aqui pode ser substituído pelo pronome elas, tá? Então, vamos revelar aqui a resposta. Quem são as crianças? São elas. Então, nós podemos substituir a palavra as crianças por elas, tá? Quem acertou, coloca certinho. E quem errou, apaga e corrige. Eu vi que alguns ficaram um pouco confusos, né? Mas aí, era só você ficar fazendo a troca aqui, ó. Se você trocar as crianças por eu, não combina com a frase. Se você colocar o tu, né? Também não dá, ó. Tu gostam muito de observar pássaros livres? Não. Ele gostam muito de observar? Ele gostam também não combina. Ela gostam também não combina. Nós gostam, fica horrível, né? Vós gostam? Eles gostam? Poderia até ser, mas como aqui são as crianças, o pronome mais adequado é elas, porque é um pronome, é um substantivo feminino, tá? Quem acertou, coloca certinho e quem errou, apaga e corrige. Eu vi que alguns acertaram, alguns erraram, e aí vocês precisam assistir a aula aqui para corrigir, ok? Letra B. Complete as frases com o verbo gostar no passado ou no futuro, mantendo a concordância. Então, você tem que observar o restante da frase e ver se vai ficar concordando, né, a palavra gostar, o verbo gostar, você vai colocar aqui ou no passado ou no futuro. No caso aqui, o primeiro item é no passado. O segundo item é no futuro, algo que vai acontecer. Então, tem que concordar aqui com o pronome, tem que concordar com tudo na frase. Ou seja, o que é concordar? Combinar. Se estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural, tá? Então, vamos lá. As crianças gostar muito de observar pássaros livres na natureza. Como é que fica esse verbo no passado, sendo as crianças? Elas... Como é que fica no passado? Gostavam. Ó, gostaram ou gostavam, tá? Então, essas duas formas vão combinar aqui com o pronome e vão ficar adequadas para essa frase no tempo passado. Elas gostaram ou elas gostavam, tá? Então, as duas formas estão corretas. Quem acertar, coloca certinho, e quem errar, apaga e corrige. E agora, as crianças né? Agora nós vamos colocar o verbo gostar no futuro. As crianças gostar,
muito de observar pássaros livres na natureza. Então, algo que vai acontecer. Então, se eu quero dizer que elas vão gostar, eu posso dizer, então, que as crianças gostarão. Então, o verbo no futuro, aqui, concordando com elas, né, que são as crianças, elas gostarão muito de observar. Quando é no futuro, é o ão, lembra? E quando é no passado, é o an, com M, A-M no final, tá? Então, quem acertou, coloca seu certinho e quem errou, apaga e corrige. Vamos lá. Então, gostaram ou gostavam, né? E gostarão no futuro. Elas gostarão, gostarão, tá? Muito bem. E aí? Erraram? Acertaram? Mas vamos treinando para a gente poder ficar craque, né? Próxima atividade, número 7. Complete as frases abaixo com o verbo gostar no tempo verbal indicado entre parênteses, né? Aqui, ó, entre parênteses, o tempo presente, passado ou futuro. E concordando com o pronome pessoal. Qual é o pronome pessoal que tem aqui, ó? Pronome pessoal, eu. Sempre concordando com o eu, tá? Primeira pessoa do singular. Então, a singular é uma só. Então, eu gostar muito de observar pássaros livres na natureza. Não pode colocar eu gostar, porque senão fica parecendo um gringo falando, né? No presente, como que eu falo? Eu gosto. Eu gosto muito de observar pássaros livres na natureza, no tempo atual, presente. E agora aqui no passado, eu gostava. Vamos revelar a resposta? Eu gostei, ou poderia ser eu gostava também, né? Eu gostei muito de observar pássaros livres na natureza, no passado, tá? Aqui o gostei ou gostava também vai caber aqui, vai estar correto, tá? Eu posso dizer eu gostava ou eu gostei, certo? E eu, no futuro agora, o verbo gostar, eu gostar. Vamos revelar? Gostarei muito de observar pássaros livres na natureza. Então, no presente, eu gosto. No passado, eu gostei ou eu gostava. E no futuro, eu gostarei, eu quero, eu gostarei, né? Um desejo aí para o futuro. Então, vamos para a correção aqui. Acertou, coloca certinho. Errou, apaga e corrige. Ó, tô ficando craque aqui nesse colocar certinho aqui pelo Word, hein, pessoal? Tô indo rapidinho agora, né? E ainda coloco ele de vermelhinho, igual a caneta da professora vermelha, que é para corrigir. Tá bom? Quem acertou, coloca seu certinho. E quem errou, apaga e corrige, tá? Tá dando para entender aí, pessoal? Espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Podem pesquisar um pouquinho mais na internet. Olha quantas opções que vocês têm. Vocês podem voltar o vídeo da professora. Vocês podem mandar mensagem para a professora ou ligar para a professora dentro do horário que a professora está atendendo, né? Que vocês já sabem. Vocês podem ligar para um amigo, vocês podem perguntar para algum familiar, vocês podem consultar livros. Olha quantas opções de pesquisa, só não estuda quem não quer, porque recurso tem, né, pessoal? Então, a gente não pode reclamar, não. Nós temos o mundo em nossas mãos hoje em dia com a internet e a facilidade de materiais que vocês têm, né? Então, vamos para a questão 8. Complete as frases abaixo com o pronome pessoal. Pronome pessoal, vamos lembrar? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Primeira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles ou elas. Tá bom? Então, complete as frases abaixo com o pronome pessoal. Então, eu, tu, ele, nós, vós, ou ele, nós, vós, eles ou elas. E o pronome
pessoal que está indicado em cada parênteses e o verbo que está indicado em cada parênteses e o tempo verbal. Então, aqui, ó, os pronomes que estão indicados são o nós. Ó, nós na primeira, na B, na A, na B e na C. Qual é o verbo que nós vamos conjugar? Gostar. Em que tempo? Presente, no passado e no futuro. Para completar aqui a frase, ó. O restante da frase ele vai se manter, ó. Nós gostamos muito de observar pássaros livres na natureza, ok? Isso no presente. E nós gostamos muito. Daqui a pouco eu revelo aqui a resposta. Por isso que eu tô falando tananã, porque é o que eu não posso falar ainda. Muito de observar pássaros livres na natureza. E no futuro, como ficaria? Nós gostamos muito de observar pássaros livres na natureza. Então, como que fica no presente? Com o pronome nós. Nós gostamos, no presente, muito de observar pássaros livres na natureza. Essa daqui eu vi que deu um enrosco, colocaram umas palavrinhas aleatórias aí, né? Mas não, era para utilizar aqui o que está entre parênteses, tá bom, pessoal? Agora desbugou? Tá desbugando? Espero que sim. Se não desbugar, a gente sempre vai voltar em atividades como estas, né? Este ano, ano que vem, para que vocês desbuguem completamente e tenham aí uma comunicação melhor, com maior alcance, né? Com maior clareza, tanto na parte escrita quanto na parte oral, para que vocês possam se expressar de maneira adequada para serem melhores compreendidos em suas necessidades, em seus desejos, em tudo aquilo que vocês estiverem fazendo, tá bom? E agora no passado, o verbo gostar fica nós gostamos. Também pode dizer, né, no passado, ou nós gostamos, que já foi, ou nós gostávamos, também estaria certo, tá? Pode colocar certinho aí, então. E agora, no futuro, como que vai ficar? Nós gostaremos, tá? Então, aqui, ó, nós gostamos no presente, nós gostamos. Vocês gostaram? Às vezes a professora pergunta assim para vocês, perguntava, né, na sala de aula, vocês gostaram dessa aula? Aí vocês falavam, nós gostamos, né? Então, respondendo aí no plural, tá bom? Ou poderia ser de uma outra forma também, se a professora, se a pergunta fosse, vocês gostavam de tal coisa quando vocês eram menores? E aí a resposta seria, nós gostávamos. Tudo vai depender de como foi a pergunta, né? Então, quem acertou, certinho. Quem errou, apaga e corrige. Essa aqui deu uma bugada bem fenomenal. Eu vi pelas respostas de vocês no meu WhatsApp, né? Vocês mandaram para mim as questões e eu vi que deu uma bugada aqui. Poucos encontraram aí a semelhança entre o verbo gostar no passado e no presente, tá? Então, agora é o momento ali para vocês desbugarem e fazerem a correção, fazerem aí os ajustes no raciocínio de vocês, tá? Então, quem acertou certinho, quem errou, apaga e corrige, desbuga, tá? Nós gostamos, nós gostamos, nós gostamos no presente, nós gostamos no passado e nós gostaremos no futuro. E aí vem a pergunta desafio, né? Que era a mais difícil de todas aqui. O que você notou nas formas do verbo gostar no presente e no passado, relacionado ao pronome nós? O que vocês notaram? Que elas não foram modificadas. Olha só, referente aqui ao pronome nós, quando se trata do nós, né? Tanto no presente quanto no passado, o verbo não foi modificado, ele permaneceu da mesma forma. Vamos revelar aqui a resposta do bug.
que as formas desse verbo no presente e no passado são iguais. Era essa a resposta, tá? Teve alguns que responderam assim, todos começam do mesmo jeito, mas no final é diferente. Olha, para o presente e para o passado, não foi diferente, permaneceram do mesmo jeito, tá? Então, quem acertou é o desafio, coloque certinho. Quem errou, apague e corrija, tá bom? Então, aqui nós terminamos com a correção. Não terminamos não. Correção da primeira página só, 148. Achei que eu já tinha falado tanto. E vamos lá. Envolvida aqui, acabei me esquecendo. Tem a questão 9, né? A página 149 também. Então, vamos lá. Leia a frase a seguir, prestando atenção nas palavras destacadas. No passeio, o visitante conhece várias espécies de animais, de pássaros. Que pronome pode substituir essas palavras sem alterar a forma do verbo? Na verdade, é uma palavra só, né? Que é o visitante aqui. Ó, no passeio, o visitante conhece várias espécies de animais. E aí, quem é o visitante? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Vamos liberar aqui a resposta. O pronome ele, a palavra visitante também pode ser substituída por ele. Se acaso você for continuar aqui escrevendo e tiver que se referir ao visitante, você pode usar tranquilamente a palavra ele para não ficar repetindo aí a palavra visitante. Ela pode ser substituída, tá bom? Quem acertou, coloca certinho. Essa daqui não teve muitos problemas, não, pelo que eu observei nas respostas de vocês. Muitos acertaram. Mas também é bom a gente prestar atenção, porque às vezes aquilo que parece muito fácil pode acabar deixando a gente cair numa cilada, uma pegadinha, e aí a gente não corrige, achando que tá fácil demais, né? Vai de olho fechado, sem prestar muita atenção e acaba se equivocando, né? Vamos para a questão B? Agora sim, a próxima frase, ó. Então, quer dizer que tem mais palavras destacadas. Complete as frases com o verbo conhecer, no tempo verbal indicado entre parênteses. E aí, como é que vai ficar o verbo conhecer aqui, ó? No passado. Ó, no passeio, o visitante Vamos revelar aqui. No passeio, o visitante conheceu várias espécies de pássaros no passado, né? O verbo fica conheceu. Ele conheceu quando a gente conjuga. E no passeio, o visitante vamos lá, ele conhecerá várias espécies de pássaros no futuro. Então, no passado conheceu e no futuro ele conhecerá, ok? Quem acertou, coloca certinho. Quem errou, apaga e corrige. Então, deixa a professora já colocar certinho aqui, né? Muito bem. Vamos continuar. Mais um certinho aqui. Aí vocês vão fazendo no de vocês também. Eu tô gostando que agora tem alguns alunos, né, que estão me mandando a atividade corrigidinha, né? Tudo certinho, depois mostram para mim que corrigiram. Ó, fico contente com isso, por ver assim que vocês estão se empenhando, estão se esforçando, estão assim interessados no estudo de vocês, tá? A gente se adapta, né, gente? Se fosse na sala de aula, seria diferente, mas como não é, a gente tem que se adaptar à situação. Isso nos faz ficar mais inteligentes ainda, se adaptarmos às situações, por mais adversas, por mais difíceis que elas sejam. Questão 10. Releia estes trechos da entrevista, prestando atenção nos verbos destacados. Ó, nós temos aqui o verbo trocaram, e mostraram, e foram. Que tempo será que esses verbos estão quando eles terminam com Vamos ver? Eu brinco que as crianças trocaram o estilingue pelo videogame. Nossa, tá ficando totalmente embaçado aqui, né?
ou é minhas vistas, que tá embaçadinho, né? Eu tirei um print do livro, e então eu não consegui fazer ficar um pouquinho mais nítido. Então vamos lá, ó. Eu brinco que as crianças trocaram o estilingue pelo videogame. Ok, aqui é o verbo trocaram. Os pesquisadores mostraram a crianças um número igual, aqui é a crianças, tá? Porque aqui essa palavra a crianças mostraram para elas. Esse a aqui, ele está exercendo uma função de preposição, então ele não vai ficar no plural, tá? Mostraram a quem? A crianças, a várias crianças. Que crianças? Várias crianças. Os pesquisadores mostraram a crianças ou para crianças um número igual de imagens de pokémons e de animais nativos de sua região. Elas foram capazes de identificar mais de 80% de pokémons e menos de 50% dos animais, ou seja, as crianças conheciam mais os pokémons do que os animais, porque elas não estão acostumadas a pesquisar sobre eles, né? E aqui a palavra é mostraram e foram. Já indica um tempo verbal, né, pessoal? Próximo trecho. Essas pessoas não precisam de teoria nem de discurso, simplesmente. Discurso não, gente. Oh, meu Deus do céu. Hoje a professora está com trava-língua aqui. Discurso. Estou lendo uma coisa e falando outra. Simplesmente elas estabeleceram uma conexão com o que está vivo. Então, atenção aí. As palavras são trocaram, mostraram, foram, né? Não é trocarão, não é mostrarão, não é foram, é trocaram, mostraram, foram e estabeleceram. E aí, o que há de comum na terminação desses verbos? A professora já deu até um spoiler, né? Todos eles terminam em an. E quando terminam em an, esses verbos estão no presente, no passado ou no futuro? No futuro não é, porque no futuro é ão. Então, nós aprendemos que esses verbos estão no passado, quando terminam com an, ok? Como seria a terminação desses verbos se eles estivessem no futuro? Acabei de dizer para vocês. Seria ão, trocarão, mostrarão, serão, estabelecerão no futuro. Ficaria com o ão. Como você viu, o verbo concorda com o sujeito, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui se refere com os pronomes, né? Ou a pessoa, né? Pode estar sendo dito aí o nome da pessoa, né? O substantivo próprio ou o substantivo comum, que seria, no caso, aí, as crianças, as pessoas, né? Como você viu, o verbo concorda com o sujeito a que se refere. E também indica o momento em que ocorre o fato que ele expressa, isto é, no presente, no passado e no futuro, ok? Então, deu para desligar um pouquinho sobre os verbos? Não é difícil. Se a gente treinar bastante, a gente acaba se habituando e aí é como andar de bicicleta. A gente não esquece mais e a gente vai fazer assim com a maior facilidade do mundo, tá? Escrever e falar adequadamente, de acordo aí com as normas da língua portuguesa. Bacana, né, pessoal? Bom, então essa foi a correção. Agora nós vamos para... Deixa eu apagar aqui. Nós vamos para o vídeo sobre a tarefa do dia, que a tarefa do dia é sobre o sistema digestório. Então, agora nós vamos assistir a um vídeo sobre o sistema digestório, um vídeo rapidinho, de 5 minutos, bem educativo, bem explicativo, para desbugar aí a nossa mente sobre como funciona o nosso sistema digestório. Depois eu vou dar a dica de um aplicativo que já foi até falado no Centro de Mídias, para vocês conhecerem, brincarem, né, de uma maneira divertida e aprender sobre o sistema digestório, tá? Então, vamos para o funcionamento do corpo, especificamente sobre o sistema digestório. Vou ficar quietinha aqui no cantinho da tela, só assistindo com vocês
o vídeo. Eu já assisti e vou assistir de novo para acompanhar vocês, tá? Então vamos lá. Olá, galera! Hoje a nossa aula é sobre sistema digestório na área de ciências. Lembrando que o sistema digestório tem a ver com alimentação. Por isso, vamos rodar aqui a roleta para ver aqui o que a roleta vai nos indicar como boa alimentação. Parou aqui no ovo. O ovo também é um alimento bem nutritivo. Lembrando que dê preferência por ele cozido. Bom, nós temos aqui o sistema digestório. O que é o sistema digestório? Sistema digestório é um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão. Todo sistema é um conjunto de órgãos responsáveis por algo. Aqui no caso, a digestão. Vamos conhecer então os órgãos. Primeiro aqui então a cavidade, que é a boca. Logo em seguida o alimento vai passar pela faringe, depois vai descer pelo esôfago até o estômago. Do estômago ele vai passar para o intestino delgado e finalmente para o intestino grosso. Então esse é o caminho que o alimento faz: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E nós temos aqui dois órgãos que são chamados de órgãos anexos ou órgãos acessórios, que é o fígado e o pâncreas. Eles vão auxiliar na digestão nesse momento aqui quando o alimento chega no intestino delgado. O que é a digestão? A digestão é a transformação. Transformação do quê? Do alimento. Em quê? Em energia. Para quem? Para o nosso corpo. Podemos dizer então que digestão é a transformação do alimento em energia para o nosso corpo. Esse processo começa na boca. Lembrando que a boca é a cavidade, onde se encontram os dentes, que são importantes para a mastigação do alimento, e a língua, que contém substâncias químicas que vão ajudar na digestão. Lembrando que o que a gente vê por fora são os lábios, e não a boca. A boca é a cavidade. Depois que o alimento é mastigado, nós vamos engolir esse alimento, então ele vai passar aqui pela faringe, que é o início do tubo digestório ou do tubo digestivo. Então, para encontrar a faringe, nós localizamos aqui a cavidade nasal, a cavidade bucal, e logo em seguida aqui nós temos a faringe, que é o momento em que o alimento vai ser engolido. O esôfago é o tubo que se segue, ele tem aproximadamente 25 centímetros e ele vai empurrar o alimento até o estômago, fazendo esses movimentos de onda, que nós chamamos de movimentos peristálticos. E daí o alimento vai cair no estômago e ali ele vai ser diluído, desmanchado com a ajuda do suco gástrico. Lembrando que quando a gente mastiga o alimento, ele se transforma num bolo chamado bolo alimentar. E quando ele chega aqui, ele vai precisar ser desmanchado e virar uma espécie de uma pasta mais grossa, para facilitar a digestão. Em seguida, o alimento vai para o intestino delgado. É aqui no intestino delgado que acontece a parte principal da digestão, que é a absorção dos nutrientes, com a ajuda de líquidos que vêm do fígado e do pâncreas. Então, aqui, o alimento vai ser absorvido, os nutrientes, e vão ser transportados pelos vasos sanguíneos através do sangue. Ok? Então, lembrando que no intestino delgado ocorre a principal parte da digestão. E, finalmente, o alimento vai para o intestino grosso. Quando vai para o intestino grosso, nós vamos encontrar aqui só água e os restos alimentares que vão formando as fezes, que vão sair pelo orifício chamado ânus, que é o final do intestino grosso. O fígado é a maior glândula do corpo humano e nós temos aqui os líquidos que vão ser lançados lá no intestino delgado para ajudar na digestão. Assim como o pâncreas também vai lançar a insulina no sangue para ajudar no processo digestivo e controlar o açúcar no sangue, que é chamado de glicose. Ok? Então, tanto o fígado quanto o pâncreas vão atuar lá no intestino delgado. E, finalmente, a deglutição, onde a gente vai ver aqui na imagem o momento que o alimento é engolido, ok? Esse processo é chamado de deglutição.
E aqui nós temos uma figura mostrando a digestão do alimento. Então, seguindo esses pontinhos pretos, vamos acompanhar aqui. Nós vemos aí todo o processo da digestão e, finalmente, as fezes sendo liberadas. Então, aí aconteceu todo o processo digestório, o processo digestivo, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando, deem preferência aí por alimentos saudáveis, principalmente legumes, verduras e frutas, que são muito importantes para o cérebro, pois elas contêm vitaminas. Esses alimentos contêm vitaminas, ok? Muita atenção. Se precisar, veja a aula de novo. Obrigado e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Viram só que bacana esse vídeo? Bem instrutivo, né? Bacana conhecer os caminhos aí que percorrem o alimento no nosso corpo, né? Agora deu para entender um pouquinho mais como é que funciona a nossa digestão, certo? Mas o nosso estudo não para por aí, ele só começa. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo sobre o sistema digestório, suas funções, suas funcionalidades, seus caminhos, com a leitura aqui no livro Buriti Mais, tá? Vocês vão pegar aí, olha, o sistema digestório e vão aprofundar o conhecimento de vocês na página 114 e na página 115. Vocês vão ler aí o texto. Eu vou fazer uma seguinte sugestão para vocês. Para que vocês melhorem, ampliem a compreensão daquilo que vocês leem, façam primeiro uma leitura silenciosa do texto, das imagens, das legendas. Então, vocês vão ler aqui sobre o sistema digestório, sobre a alimentação do nosso corpo. Leiam, façam marcação, pode marcar com marca-texto, pode grifar com caneta, com lápis, podem fazer anotações. Esses são procedimentos que ajudam a compreensão da leitura. Ok, fez uma primeira leitura silenciosa, ali só você com a boquinha fechada e o texto. Agora você faça uma segunda leitura para ampliar a sua percepção e a sua compreensão daquele texto, que tem imagens aí para serem lidas também. Como que você vai fazer isso? Com voz alta, você vai ler alto para escutar aquilo que você está lendo. Você vai compreender melhor quando você lê em voz alta e você vai melhorar também a sua entonação, o ritmo, vai entender melhor o sentido das frases, dos parágrafos, da leitura de maneira geral, tá? Então, leiam primeiro silenciosamente, façam anotações. Depois disso, leiam em voz alta. Não importa se tem alguém na casa para ouvir você lendo ou não, o importante é você se ouvir. Após fazer essa leitura, você já vai ter aí um nível de conhecimento para conseguir responder as questões e vai melhorar aí o seu entendimento sobre o sistema digestório. Olha só que maneira bacana de se estudar, né? Então, aproveitem essas dicas e depois respondam aí. Você vai responder no livro a questão 1, a questão 2, né? A questão 3. A questão 3, ela tá aqui com um balãozinho que é como se a gente tivesse que responder oralmente. Mas vocês vão responder aqui de acordo com a opinião e com o que vocês entenderam sobre o sistema digestório e a alimentação. Se couber no livro, vocês façam no livro. Se você acha que a sua letra está grande, que você vai responder e vai precisar de um pouco mais de espaço, vai lá no seu caderno de ciências humanas, coloca a data, coloca a questão que você está respondendo e a página para ficar organizado e para você depois quiser voltar nesse texto e voltar nessas questões, poder estudar, tá bom? Então, aqui a professora não vai fazer a leitura junto com vocês, porque é um momento que vocês têm que exercitar, praticar e aprimorar a leitura de vocês. Então, vão ler em silêncio, primeiramente, fazendo anotações.
depois vocês vão ler em voz alta. É uma maneira muito eficaz de melhorar aí a leitura de vocês, ok? Então, essa é a tarefa de hoje. Obrigado por acompanharem a aula, por estarem aqui até o final e bons estudos!